E diz ainda que aquele local estava sobre eles, para que nele, aqui a gente está falando sobre a história de Iácov, e Iácov representa Tiferet, mas ao mesmo tempo o planeta Sol, e dentro desse sistema, então nós temos essa construção de tudo o que existe no nosso mundo, absolutamente todas as coisas. Tudo que existe aqui, até o menor animal, ele primeiro existe no mundo espiritual. É uma ideia do pensamento divino. Essa ideia se condensa nesse nosso plano e aí vem a existir. Assim também é com o universo e todas as questões que não nos são permitidas perceber. Então veja, agora sim é aquele local, e peraí, só para fazer inserir algo aqui dentro desse pensamento, é que a Torá não está falando nada somente do nosso mundo, mas também dos mundos espirituais e de todos os níveis de pensamentos que qualquer pessoa queira perceber. Os nossos sábios, eles tinham uma cabeça à frente do seu tempo. E por que os profetas eles tinham uma cabeça à frente do seu tempo? Porque eles podiam viajar no tempo. Eles, através das meditações cabalísticas, eles rompiam o espaço-tempo e iam nessa linha que é muito discutida, não é, na ciência, sobre essa linha do tempo, sobre se voltar ao passado e ao futuro. E justamente foi assim que eles conseguiram escrever toda a Torá de uma forma única, e trazer todo esse conhecimento. Por isso que tudo está codificado dentro da Torá, e trazer todo esse conhecimento que agora a gente tem aqui conosco, justamente por essa questão dessa profecia, que não é aquela profecia que nós vemos por aí. O que nós vemos por aí é um tipo de adivinhação egocêntrica. Por que egocêntrica? Porque imagina-se que Deus ele vai estar a todo momento dentro de um prédio com um determinado grupo de pessoas, fazendo revelações para massagear o ego das pessoas que acreditam naquilo. Ou seja, eis que eu te revelo que você vai ganhar um carro, um helicóptero, aquele, sabe, tudo que você possa imaginar. Isso não tem nada a ver com Kabbalah, nem com Torá, nem com Tanar, nada disso. Tanto é que eu convido vocês a me mostrarem um terlim de Davi, ele pedindo alguma coisa ao Eterno, a não ser que ele possa consertar a sua internalidade, a sua alma. Não existe. Existem alguns terlins que foram modificados, né? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Essa tradução é errada, como pode se colocar em 90% de toda a questão dessa tradução da Torá, do Taná, da Bíblia para linguagens estranhas a ela mesma, são todas erradas. Além de não estarem certas, elas perdem o conceito original do que é a Kabbalah. E a gente já começou a perceber isso, mesmo quem começou a estudar um mês como a Thay já começou a perceber que a questão aqui é muito diferente do que realmente é o que entendemos hoje por religião. Muito bem. E aí continuamos aqui, né? E aquele local estava sobre ele para que neles pudesse ser estabelecido. Então ele deitou naquele lugar para dormir, pois agora a cama estava devidamente arrumada. E aí essa questão da cama, a gente salienta que não era a questão de que um personagem deitou ali e dormiu, mas que essa é a conotação da alma geral, que é Adão, de todos os seres humanos, numa questão espiritual, e que todos nós vamos passar por essa experiência.
Então ela estava devidamente arrumada, ele, ou seja, o Sol, está vendo? Ou Tiferet, deitou-se no referido lugar. Assim as palavras ele se deitou naquele lugar para dormir são paralelo a este Sol nascer e esse Sol entrar. Aqui também nós temos a metáfora para a internalidade do ser humano. Tem momentos que dentro da Kabbalah ele está muito feliz, muito alegre, muito bem, e vão ter momentos que vão ser extremamente difíceis, internamente falando. Um dia o Rabi Isaac estava sentado na entrada da caverna de Apiculta e um homem com seus 2 filhos passou. Um deles disse ao outro: "O sol é mais forte quando está no sul." E aí entendemos que sul, vamos botar aqui entre parênteses, é a Sefirah Hesed. Então quer dizer, aqui a metáfora toda do Zohar ela é interna. Então veja, e se não fosse o vento que tempera o calor, o mundo não poderia existir. O irmão mais novo disse: se não fosse por Jacó, o mundo não poderia existir, pois quando seus filhos proclamam a unidade de Deus, do versículo do Shema Israel, ouve Israel, o Senhor é nosso Deus, Hashem é um, isso é Devarim 6,4, é que é uma expressão de unidade perfeita e absoluta. E então Jacó, seu pai, se une a ele e se toma posse da casa onde ele mora e estreita uma associação com seus ancestrais, de modo que o masculino e o feminino estão unidos. Muito bem. Vamos parar aqui, vamos entender essa questão dentro do sistema da Kabbalah. Muito bem. Quando nós temos essa questão, enfim, da construção dessa escada, na verdade a gente já sabe que a escada tem 125 degraus e que ela vai se projetando acima. Então ela também está num nível de 5 vezes 5 vezes 5, que vai dar 125 degraus, e que nós conhecemos como estudo, níveis de estudo da Torá. Quanto mais intelectualidade dentro da questão da Kabbalah, lógico que é extremamente necessário que as pessoas possam estudar, se formar, fazer uma faculdade, etc., para que elas possam ser mais ouvidas. Porque, como eu sempre digo para vocês, é muito importante ter uma formação para que vocês possam ser ouvidos. Então veja só, é importante porque todos os nossos sábios também eram grandes conhecedores de ciências, matemáticas e etc., para que eles pudessem até ter uma compreensão maior da Torá. Então esses 125 degraus quer dizer que é como se você estivesse juntando os mundos espirituais. Aqui a gente tem a letra Yud, que faz parte do nome do Eterno, a letra Re, a letra Vav, que pega essas 6 sefirotes, e finalmente a letra Re aqui embaixo. Isso significa que nós temos que unir isso através do estudo. O estudo vai fazer com que você suba aos mundos espirituais. Na verdade, nossos sábios falam em Pirkei Avot, eles falam lá que existem coisas que nós podemos fazer que são muito boas, acompanhar um enterro, acompanhar um casamento, uma noiva, tudo isso é muito importante. Visitar um doente é importante também, mas que o estudo da Torá cobre tudo isso. Por quê? Porque com o estudo da Kabbalah, que você salva o seu fragmento de alma, e então você, salvando o seu fragmento de alma, você fez algo muito importante para o mundo. A mesma coisa, se você destrói o seu fragmento de alma, a sua alma, você destrói todo o universo. Assim como você, quando comete um pecado, você atrai, o pecado que eu digo na questão de recepção e não aquilo que a gente entende como um pecado, né? Essas questões que são fora da Torá, fora da internalidade, e a gente conhece como pecado, como se essas questões biológicas, né, até mesmo questões de alimentação, fossem pesar no mundo espiritual. Se vocês querem saber sobre Kasherut,
veja lá no canal sobre vários aspectos midráshicos, sobre vários aspectos dentro da Torá. A questão onde tem o título Eu Devo Comer Caché está lá, e você pode perceber lá na aula como tudo funciona de uma forma muito organizada dentro da Torá. Muito bem, então a unificação desses mundos significa a unificação, principalmente na minha internalidade, junto ao meu próximo. Quem é meu próximo? Também todo aquele que quer estudar Kabbalah. Porque se eu não me coloco no meio de pessoas que querem estudar Kabbalah, me meto no meio da religião, já não vai dar certo. Eu já vou me tornar religioso. Então eu ando com pessoas que vão querer estudar e que vão querer crescer dentro desse aspecto. Isso não sentencia que eu devo não amar todos os seres humanos, não é isso. Eu devo amar todos os seres humanos, mas eu devo caminhar com aqueles que vão andar no mesmo nível de amor de alma do que eu ando, porque senão eu acabo me afastando. Então também unificar esses nomes é estar unido numa única alma. Qual a importância disso, essa unidade? É unir a Shekhinah, o que nós chamamos de Adonai, com a parte superior, de Yud Kei Vav Kei. O nome Yud Kei Vav Kei, que nós chamamos de Havaiá, ele está dividido na árvore sefirótica, ou seja, ele está dividido, né? O Yud está pegando essas duas sefirotes, o Re essa sefirote, o Vav essa sefirote, e aqui em Malhut o último Re. Isso significa que o nome está desconectado. Não significa que está desconectado no sentido geral da palavra, mas está desconectado dentro do ser humano. Ainda que ele viva através de um aspecto de Nefesh, onde ele está ligado a esse mundo, ele está desconectado dos mundos superiores, pois alcançar o mundo superior só é possível através da lei da doação, equivalência de forma. Se o Eterno é 100% doação, e se nós somos 50% só doação, 50% recepção, quer dizer que nós alcançamos 50% do nível do Eterno, e o resto não é possível, e seria exatamente como a gente estava falando sobre essa questão de Tikkun, aquela parte que seria sentenciada a voltar para esse mundo para cumprir esse resto de Tikkun. A outra parte, que se ligou ao Eterno, não desce mais, ela não volta mais para o nosso mundo. Dentro então disso, a responsabilidade de completar isso é o nosso desejo de nos qualificarmos em sermos doadores, assim como o Eterno é. A implicância disso e da união das almas é muito importante. A gente vê isso dentro da história de Sodoma e Gomorra. Ali a salientação de como se deveria ser um estudo de Kabbalah. E aí é preciso que Abraham ele construa com o Eterno uma forma, junto ao Eterno, uma forma de que aquela cidade não fosse destruída. Como havia uma desconexão muito grande entre os seres humanos, tudo era feito somente pelo sistema de interesse, ou seja, pelo sistema capital, nós tínhamos ali então que aqueles seres humanos eles não eram ligados pela alma, mas somente pelos aspectos físicos e monetários, ou seja, um olhava para o outro querendo ter um lucro em cima do seu próximo. E isso nós sabemos que foi o que destruiu a humanidade, ou fez a humanidade chegar onde nós estamos hoje. Perdemos a sensibilidade com o nosso planeta, com os nossos animais, perdemos a sensibilidade com as árvores e etc. E desmatamos indiscriminadamente. Se começarmos a ter uma consciência, a consciência ela tem que ser geral. Não adianta uma pessoa plantar uma árvore e a outra arrancar 10 árvores. O ciclo do crescimento de uma árvore é de longos anos, e é natural que seja muito difícil a gente repor isso em pouco tempo. Muito bem, então a unificação primeiro começa pela responsabilidade de amar os seres também.
Ou seja, todo ser, ele é uma representação desse pensamento divino no nosso mundo. Um simples inseto. Quantas vezes a Torá ela usa o exemplo dos insetos, não é, que é chamado de Tolaim, dentro do sistema da Torá, para que a gente possa entender um argumento. Por exemplo, a questão das formigas, os gafanhotos, etc, etc. Muitas vezes muito mal interpretado, não é? Pela questão de não comer inseto, etc. Não é muito bem isso que a Torá está falando. Mas se assim fosse, nós não comeríamos uma salada na rua, porque seria muito, mas absolutamente muito mais perigoso do que comer a carne suína. Porque na Torá é sentenciado a proibição de uma única vez de comer carne de porco. E fiquem pasmos, porque nem se sabe se a palavra era porco realmente. Não se sabe o animal que é citado ali. Outra questão é que o inseto ele é proibido 5 vezes. E aí, dentro dessa questão, se você come uma salada, e essa salada tem qualquer pedacinho de inseto ali, às vezes imperceptível, ou até uma goiaba, que é um dos frutos que você pode comer e pode ter bichinhos, então é 5 vezes pior. Então, aquelas pessoas que saem para a rua e não vou comer isso, não vou comer aquilo, e estão dentro desse sistema, se elas comem uma salada e elas encontram ali sem querer e mastigam um pedaço desse inseto, então elas estão 5 vezes mais prejudicadas. Mas é lógico que a Torá não está falando disso. Então veja, existe uma responsabilidade geral que eu tenho que ter junto a mim. Essa responsabilidade é a responsabilidade de cuidar do entorno que eu vivo, cuidar da natureza, respeitar a natureza. Por incrível que pareça, o nosso sistema de plantas, não é? Que são construídos dentro da nossa natureza, existe no Netflix uma história incrível sobre os cogumelos. Depois vocês olhem como é que funciona a conversação entre esse sistema que nós chamamos de flora, né, onde eles se comunicam, assim como os animais também se comunicam. Eles têm toda uma forma de comunicação, principalmente as plantas, que são acima do tom que nós podemos ouvir. E aí é toda uma comunicação onde eles desejam e querem viver em harmonia. O que é querer e viver em harmonia? Viver o máximo que se pode dessa vida. O máximo que você pode viver dessa vida é tudo aquilo que você pode oferecer para o meio que você vive. Tudo aquilo que você pode ser como ser humano. E isso é lógico que a gente vê que na questão religiosa, ela coloca a pessoa longe da sociedade. Agora, de uma boa sociedade. Porque é sentenciado que o bom para ela é aquele que tem a mesma argumentação que a convenceu ser daquela forma. E aí que o resto das pessoas, elas estão sentenciadas a um sistema que não é aquele que ela acredita. Então essa comunicação ela é interrompida, de certa forma. A comunicação entre esses seres é interrompida e aí se quebra uma cadeia. Se quebra uma cadeia como no próprio mundo das plantas existe essa comunicação. E a planta ela é tão sensível que ela sente quando o ser humano se aproxima dela para feri-la. E acreditem que foi feito esse teste. Existia um homem que ele trabalhava com uma máquina de detecção de mentira. E essa máquina, se não me falha a memória, polígrafo, ela era colocada numa pessoa para ver se ela estava mentindo. Então se faziam perguntas e dentro do padrão dessas perguntas a máquina oscilava e sabia-se quando a pessoa fazia uma pergunta para aquele ser humano que ele mentia, existia um tipo de oscilação.
esse tipo de oscilação, a planta ela tem essa percepção e existem dois pontos que existiram que foram cruciais para a gente entender isso. A primeira foi sobre a ruda. Para quem andava nas feiras aqui do Rio de Janeiro sabe que antigamente as barracas tinham muitos portugueses. E era um costume dos portugueses andarem com a ruda na orelha. E vendia-se também essa ruda. Não sei hoje em dia se existe ainda, talvez nessas feiras mais antigas aqui no Rio de Janeiro possam existir isso ainda. E aí foi dito que a arruda em si, ela tinha essa propriedade de saber quando alguém que tinha uma força negativa chegava na nossa casa. Então, você tem um pé de arruda, bota na porta da sua casa, quando alguém for lá, se essa pessoa entrar e quando ela sair, essa arruda tiver murcha, ela pegou a energia dessa pessoa. Como se sabe disso? Exatamente porque essa pessoa que foi trabalhar com esse sistema, ela foi fazer o teste nessas plantas para ver se funcionava. E ela colocou ali aquele sistema de detecção de mentira e também de verdade, porque ela capta todas as coisas e faz a diferença ali entre o que é verdade e mentira, e mandou uma pessoa com pensamentos bons chegar perto dessa planta. Então, sentimentos de amor, verdade, querendo salvar a planta e etc. E olha que nada aconteceu. E depois mandou uma pessoa chegar com pensamentos querendo cortar aquela planta, aquela árvore, querendo queimar e etc. E toda vez que se chegava perto dessa planta assim, o raio que foi delimitado ali pela experiência foi de 10 metros. Então, a 10 metros que uma pessoa chegava perto dessa planta, com esse desejo, a planta então sentia e logo aquelas canetinhas que ficam ali, aquelas pinças, elas começavam a se movimentar. Tamanha é essa realidade de percepção dentro do nosso mundo. Assim como nós também somos seres perceptivos. Veja, quando a gente está falando também dessa unificação aqui no nosso mundo, desse desejo de amor e etc., significa é, que a gente não vai destruir a natureza, mas também que nós não iremos deixar de colher aquilo que é necessário. Quando nós sentenciamos a natureza a essa destruição, então nós estamos ultrapassando para o que nós fomos construídos, sermos doadores. As próprias plantas têm essa questão de serem doadoras, mas não da forma absurda que o ser humano age entre eles e os outros seres, e também entre ele e as plantas, e ele mesmo, o ser humano com o ser humano. Quer dizer, tudo isso é uma desunificação, uma forma do padrão separado do divino. Quando nós sentenciamos qualquer destruição nesse mundo que não seja necessária, é por isso que o cabalista ele tira exatamente o necessário para ele sobreviver, para que depois ele não seja sentenciado a ter destruído algo que foi construído pelo Eterno e tem um propósito todo para estar naquele local. Então, a responsabilidade com o meio que você vive, a responsabilidade em unificar à sua volta todos esses seres. Por isso que a própria Torá ela vai ser definida na questão espiritual, como nós iremos observar em outras aulas, através do nível mineral, vegetal, animal, humano e angelical, justamente para trazer essa conotação do que é essa educação, não só um estudo, uma educação que o ser humano tem que receber para que ele possa entender a complexidade disso tudo. E é lógico, como eu disse anteriormente, se o ser humano ele quer conhecer essa complexidade, ele tem que estudar. E ele pode adentrar ao tipo de ciência que se adequa mais à sua realidade, né? A gente tem aqui, pelo que eu conheço, uma bióloga, né? Eu acho que ela está na aula, deixa eu ver.
Não estou vendo ela aqui. Que é a Lamara. Acho que ela não está nessa aula, mas ela teve na aula anterior. Então, ela, apesar de não estar na área dela, ela é uma bióloga e é muito bonita essa profissão. Muito bem. Então veja, gente, a construção da unificação não é só fazer o Shema. Não é só chamar Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Isso é o mínimo que nós podemos reconhecer. Que a fonte de todas as energias, sejam elas boas ou má, é o Eterno. Mas também nós devemos nos sentenciar a não agir com a nossa força negativa, a nossa forma negativa. Isso também é unificar. Por isso que dentro dos nossos estudos, da Kabbalah, vão ser proibidos algumas questões muito sérias. Quais são elas? Lashon Hará, porque a Lashon Hará, ela divide o ser humano. E ela divide as pessoas. Lashon Hará é você falar mal ou bem de uma pessoa quando ela não está próxima. Por que não se fala bem? Porque você pode incorrer no erro de ter o porém. Você fala bem, mas você, porém, existe essa falha. Então é melhor que você não fale nada. A gente já observou em algumas aulas que, na verdade, o melhor é o silêncio. O cabalista ele aprende a andar em silêncio, por isso que ele gosta da natureza, gosta de locais mais afastados, porque ele quer o silêncio, ele precisa do silêncio. Ele precisa do silêncio para que ele possa ouvir ele mesmo. E geralmente, quando a gente está em ambientes muito barulhentos ou com muitas e muitas questões, onde nós falamos muito, a alma nunca tem tempo de falar. A linguagem da alma é lógico que não é a linguagem do corpo. É uma linguagem de unificação, mas que é sempre encoberta pela força do corpo. Então isso significa que fazer essa unificação também é uma responsabilidade de nos unificarmos aqui nesse mundo. E foi exatamente o que aconteceu com Davi e Jonatas. Agora a gente vai observar no Samuel 18, 1 Samuel 18, isso acontecer. Ou seja, a unificação dessa alma. Então diz aqui que a alma de Jonatas, ela se uniu à alma de Davi. Então, a alma de Jonatas, ela se uniu, se ligou à alma de Davi, e Jonatas amava Davi como a si mesmo. Aqui, no primeiro nível, a gente vê que tem que existir unificações de almas entre os cabalistas. A completude não é somente a questão da amizade física, você é meu amigo, você é legal, você é do jeito que eu sou. Não é esse tipo de amizade, mas é um tipo de amizade de ligação de almas. Agora, nós devemos ver a configuração aqui que Davi também é Malhut. É todo um sistema construído pelo Eterno, que é o planeta Terra, que tem toda uma configuração. Quando nós falamos dos planetas, a gente parece que está falando de algo tão simples. Não é falar é tão simples. Mas existem codificações, tanto no âmbito físico do planeta, na sua funcionalidade, na forma que ele foi feito, se ele é rochoso, se ele é gasoso, qual é o ciclo que ele tem em relação à Terra, mas também existe o conceito espiritual. A própria Terra, ela tem esse conceito espiritual, que nós chamamos de onda de Schumann, que muitas vezes é também muito mal interpretado pelos até alguns cabalistas de plantão. Mas é lógico que se você ataca a natureza contra-ataca. Ela tem uma forma de defesa. A gente vê que essa forma de ataque ela pode ser a própria natureza reagindo com seus chuvas, desmoronamentos, terremotos, etc. Tudo que pode vir a prejudicar o ser humano, porque o ser humano
adentrou, desmatou ou foi viver onde não se devia e não respeitou ali as leis da natureza. Nas encostas, quando se retira muitas árvores, essas raízes que ficam ali, elas sustentam o solo. Quando se retira ela, tira-se a sustentação do solo, e vimos isso algumas vezes aqui no Rio de Janeiro, potencializar acidentes que morreram mais de 1.000 pessoas. Então, quando também se ataca, por exemplo, a natureza, surgem também as pandemias. Essas pandemias, elas se espalham pelo globo e sentenciam milhões de pessoas, ou até milhares ou milhões de pessoas à morte. Quando nós agora pensávamos que éramos os donos da ciência, já tínhamos controlado doenças como ebola, AIDS e outras, H1N1, etc., surgiu a Covid-19, que está codificada na Torá, por incrível que pareça. Porque houve um descontrole dentro da natureza. Alguma coisa aconteceu que o divino permitiu que isso acontecesse. E nos vimos perdidos, porque várias pessoas não sabiam como ia resolver isso. E eu vi pessoas morrerem. Vi pessoas morrerem aqui no Brasil, alunos de pessoas ligadas a alunos que eu tinha nos Estados Unidos, no Canadá e etc. Então isso não foi uma brincadeira. Por isso que eu detesto quando as pessoas vêm falar para mim que isso é uma brincadeira. Eu não aceito de forma nenhuma. Porque primeiramente eu respeito o que está na Torá, está lá codificado, e segundo porque eu vi pessoas morrerem. Pessoas que não tinham como morrer, mas que pegaram a doença e acabaram falecendo. Então, eu respeito essas vidas que eram alunos meus, e respeito também os parentes desses alunos meus, e também exijo que as pessoas respeitem esses alunos, independente dela ter o seu recorte de mundo ou não. Eu pude observar essa realidade. Muito bem, então voltando ao assunto, toda vez que nós desconectamos alguma coisa nesse mundo, desconectar é atacar também. É você atacar a natureza, você tirar mais do que você precisa, você criar divisão entre seres humanos. Tudo isso vai contra a Torá. De contrapartida, a própria Torá, no seu nível de esquerda, ela escreve sobre guerras, ataques e etc., mas tudo isso não é de forma alguma fora do ser humano. Todas essas guerras, elas são dentro do ser humano. Por isso que não é à toa que nós temos 3 níveis de reis dentro do povo de Israel, que são metáforas para a construção da espiritualidade e individualidade do ser humano. O primeiro rei, muito sábio, muito guerreiro, mas com muitas dúvidas. O nome do primeiro rei, se trocamos os sinais maçoréticos, de Shaul se torna Seol, que é a morte. E esse Seol, que é a morte, sempre seguia o segundo rei, que era guerreiro e que era a tradução daquele menino sofredor e que chegou à realeza. Já o terceiro rei, ele já é um sistema de sabedoria pleno, que negocia com os povos em volta, faz casamentos para que se mantenha a paz, etc, etc. Todas essas construções dentro da Torá, elas são muito profundas. Parecem ser políticas, parecem ser guerras, mas é tudo aquilo que acontece dentro do ser humano. Inclusive, esses reis representam os aspectos mentais de uma pessoa, ou seja, aquele nível mais reptiliano, um nível intermediário e aquele nível mais elevado dentro da psique humana. Então, essa é a realidade de toda a Torá. Quando nós vamos para alguns conceitos da unificação desses nomes, nós temos que todas as sefirotes vão ter que se unir. A primeira conexão que fazemos é essa, unir Malhut, que está separada dos demais planos.
é lógico e muito certo que toda a nossa alma está desfragmentada. Desfragmentada do conceito original, desfragmentada do que realmente é a Torá, porque nós temos essa forma de entendimento que é o da desconexão, ou seja, chega a ser um pouco egocêntrico quando a gente fala, olha, eu faço parte de um grupo e você não faz. Eu tenho o DNA X e você não tem. Então, perceba que quando nós fazemos isso, nós nos sentenciamos a fazer o que Rava fez na questão de Caim, falando, eu gerei um filho. Na verdade, nós temos que entender que todas as possibilidades que acontecem na nossa vida e todo o mecanismo que nós fomos configurados e nos possibilitou chegar a qualquer local nesse mundo foi somente o Eterno, através da sua criação e através de criar na pessoa aquele desejo dela seguir aquele caminho. Alguns foram sentenciados a caminhos que parecem serem estranhos aos nossos olhos. Mas, na verdade, sempre a parte principal vai estar ligada à questão da história de Joseph, que é a alma que é mandada para esse mundo, e o ego. Uma pessoa que sofreu muito pode se tornar uma pessoa muito boa ou pode se tornar uma pessoa muito ruim. Ela vai decidir o que essa configuração interna dela, esse ego, o desejo da vingança ou o desejo de alavancar aquilo que foi prejudicado nela para o bem, existe nos dois parâmetros. Agora, deve-se observar que você não pode amar uma pessoa e não pode sentir a dor de uma pessoa se você não tiver vivido aquela dor, se você não tiver passado por aquilo. E isso nos leva a fazer uma questão que é extremamente aconselhável dentro da Kabbalah: se manter em silêncio em relação ao masal das pessoas. Não se intrometer, não criticar, não falar, tentar se manter em silêncio até mesmo quanto aos seus problemas internos e falar somente o extremo necessário, porque no final todas as palavras, todos os pensamentos que nós trouxemos para esse mundo e que não foram adequados à Torá, eles serão sentenciados e trarão sobre nós uma grande responsabilidade, porque tudo que falamos é divino, ainda que seja levado de uma forma errada e trazido para esse mundo de uma forma errada. É um tempo de vida, é um pensamento e assim o é. Então, fazer a unificação de todas as coisas, nós devemos começar por esses detalhes. Primeiro, consertar a árvore sefirótica aqui de Malhut, todas elas, para chegar no nível superior. E aqueles que depois que estudarem, compreenderem, sofrerem as 10 pancadas do Egito, que é você mesmo que vai sentir, os 10 testes de Abraão, e se conseguir chegar lá, é porque você realmente amava Hashem e não tinha nenhum interesse além de estudar essa Torá e segui-lo de todo o coração.